Olá, educadores, professores, todos que estão acompanhando esta terceira semana da Rede Pedagógica. O meu nome é Ana Tati e eu vim aqui falar de brincadeiras do mundo. Eu já participo aqui da rede com um curso chamado a BNCC das Brincadeiras, onde nós aprendemos brincadeiras do mundo inteiro e fazemos relação com a BNCC e com outros textos importantes de educadores que trabalham com o assunto da ludicidade. Eu acompanhei a semana e vocês também acompanharam, foi muito bacana, e todas as palestras, as lives e os minicursos que eu assisti, todos eles têm um foco na brincadeira, como aprender brincando, e foi falado coisas muito importantes que eu não vou repetir aqui, porque nós já entendemos que não há aprendizagem sem o lúdico, sem o brincar, né? Como foi dito, até os grandes cientistas brincaram muito. Alguém citou que o Einstein, a foto mais famosa dele é brincando, né? Então nós vamos aqui, a diferença é que esse meu curso, esse mini curso e o curso que eu dou, o foco é a brincadeira. A brincadeira não está a serviço ou ilustrando ou complementando uma aula. Pode também estar neste lugar, mas o foco nosso é a brincadeira, a importância da brincadeira em si, é o que ela traz de aspectos emocionais, cognitivos, psicológicos, sociais, tudo isso está presente, coordenação motora, né? Atenção, prontidão. Nós vamos falando isso com calma, mas o importante é que a brincadeira está em primeiro lugar. Ela, sim, pode depois conversar com a geografia, com a história, com a BNCC, com a educação infantil, com a educação física, com tantas áreas do conhecimento. Mas nós vamos aqui aprender brincadeiras. Eu sou uma pessoa da prática. Eu tenho 6 livros publicados de artes visuais e de brincadeiras. Todos eles são repertório para o professor. Por quê? Porque eu também sou professora. E quando eu me formei e fui para a sala de aula, eu precisava de repertório. Eu sou formada em artes. Mas eu também trabalho com música e com brincadeiras, e eu senti a falta de um repertório mais rico, mais desconhecido, menos óbvio, né? Então eu fiz esses livros porque a minha contribuição para vocês, educadores, é repertório, tá bom? É ter o que ensinar, ter cartas na manga, né? A hora que fecha a porta, você tá lá com as crianças, que momento, não? O que eu vou fazer? Então, este mini curso, ele está baseado neste livro que se chama Brincadeiras para Tirar o Bumbum da Carteira, pensando muito na mudança da educação infantil para o fundamental, quando as crianças ainda são muito pequenas e já se colocam numa posição de aulas teóricas, conteúdos, muito diferente da educação infantil, que privilegia o brincar, né? Mesmo que aconteça o brincar no fundamental, ele vai ficando cada vez mais rarefeito, e a gente sabe que as crianças são muito pequenas e precisam de brincar. Então eu selecionei aqui uma brincadeira de cada região do mundo, de cada continente, vamos assim dizer, né? Aqui da América, eu escolhi uma brincadeira do Brasil indígena. Na África, eu escolhi uma brincadeira de Moçambique. Na Europa, eu escolhi uma brincadeira italiana. Na Oceania, eu escolhi uma brincadeira de Sumatra, que pertence à Indonésia, e da Ásia, eu escolhi uma brincadeira japonesa que veio do chinês. Ok? Então, vamos lá. Por partes, nós vamos começar pela brincadeira brasileira, que se chama tucunaré. Tucunaré é uma brincadeira muito bacana,
foi criada a partir da observação de um indígena professor que observou que no rio os tucunarés, que são peixes maiores, ficavam no fundo e ele não conseguia pegar os peixinhos pequenos, né? Eles tinham que eles não podiam ir para o raso, né? Então eles tinham que pular e pegar os peixinhos. Foi observando essa cena absolutamente natural do convívio deles, da cultura, que ele acabou elaborando esse jogo, que é um jogo que a gente traça um quadrado, né, onde caibam 3, 4 crianças, que são os tucunarés. E eles querem pegar os peixinhos que estão do lado, ou seja, num outro retângulo, o retângulo menor. Ficam os tucunarés representando o fundo do rio e no quadrado, no retângulo maior, ficam os peixinhos. Nesse retângulo maior tem saídas, 6 saídas, que os peixinhos podem fugir. Então, os tucunarés não podem sair daquele quadrado, mas os peixinhos podem. Então, os tucunarés, as crianças ficam correndo, né, em volta dos tucunarés, e os tucunarés têm que pegar, e cada um que ele pegar, ele leva lá para o fundo do rio, né? Mas os peixinhos, eles podem escapar. É uma brincadeira muito divertida e está aqui bem explicadinha como se brinca, tá bom? Todas as brincadeiras estão aqui bem explicadas, né? A partir dessa brincadeira que eu aprendi com a Renata Meirelles, que vocês têm que conhecer, o Território do Brincar. Renata Meirelles viajou pelo Brasil inteiro recolhendo brincadeiras, aprendendo a brincar. Essa brincadeira do tucunaré, por exemplo, a gente pode fazer uma relação com a BNCC, né, com a geografia, com a história, que aqui, por exemplo, diz selecionar lugares de vivência em sua história familiar e de outras culturas indígenas, né, afro-brasileiras, né. Então depois vocês vão ler aqui as habilidades todas que eu selecionei aqui, que são do Funde. Elas relacionam com esta possibilidade das crianças aprenderem outras culturas, o que é muito importante. Outra brincadeira que eu trouxe aqui se chama Semut Orang Kaja. É uma brincadeira lá da Sumatra, que lembra muito o nosso Jokenpô. O Jokenpô é uma brincadeira inicialmente chinesa, de 200 e poucos anos antes de Cristo, e ela se espalhou e ficou também muito conhecida no Japão, que brinca-se com Jokenpô, que a gente conhece bastante: pedra, papel, pedra, papel e tesoura. Aqui nós temos um outro símbolo, Semut, com o minguinho, e é a formiguinha. Orang é homem, e você vai representar por um dedão. E o Gacha é o elefante, tá bom? O homem ganha da formiguinha, porque ele pode interromper, né? Pode, enfim, ele é mais forte, ele ganha da formiguinha. No entanto, o elefante, né, que é o Gacha, ele ganha do homem, porque ele é mais forte. Mas a formiguinha ganha do elefante, porque ela sobe e faz coceguinha na orelha dele. Interessante, né? Porque a formiguinha, que é tão pequenininha, ganha do elefante, o elefante ganha do homem, e o homem ganha da formiga, né? E assim a gente vai brincar como o Jokenpô, mas vamos trazer essa outra cultura para as crianças, né? Semut, Orang e o Gaja, ok? Por exemplo, essa brincadeira a gente pode fazer, porque eu sempre trago textos complementares de todas as brincadeiras. Como se trata de crianças, né? Eu fiz uma relação aqui, né? Como a Oceania tem elefantes, assim como na África,
Eu trouxe elefantes, rinocerontes e outros animais, né, de grande porte. Eu achei interessante, depois dessa brincadeira, falar um pouco da diferença dos elefantes asiáticos e africanos, né? Os elefantes africanos são mais pesados, são maiores e têm orelhas grandes, e os asiáticos são menores, com orelhas pequenas. A orelha serve para abanar os bichinhos, né? E também irrigar o sangue. Olha que interessante. Então a gente pode fazer trazer uma curiosidade, né? De um desses elementos que aparecem nessa brincadeira, ok? Está tudo bem explicadinho aqui, né? Tem até os slides que vocês vão poder ver, que fala dos elefantes, que se aprofunda um pouco nessa brincadeira. Bom, a outra brincadeira que nós vamos fazer se chama Bom Dia, Dona Rosa. É uma brincadeira africana de Moçambique, que eu aprendi com a Lena Bahuli, uma cantora, atriz, uma brincante diretamente de Moçambique. Essa brincadeira vocês têm que ver a live, porque esta brincadeira, ou seja, vocês vão fazer o mini curso e já vão ter visto a live. Eu vou fazer essa brincadeira ao vivo, ok? Então, mas ela se trata de uma brincadeira muito bacana, porque é uma brincadeira de categoria, né? Tem dois grupos, Dona Rosa fica atrás de uma linha, o outro grupo de crianças ficam atrás de outra linha, e elas combinam uma fruta que começa com uma determinada letra. Então, vamos supor que o grupo escolheu mamão. Então, eles vão lá no pomar da Dona Rosa e perguntam. A Dona Rosa pergunta, bom dia, né? O que vocês querem? E aí eles vão falar uma fruta com a letra M. E aí a Dona Rosa começa a falar mamão, mexerica, morango, maracujá, até acertar. Quando ela acerta, ela corre atrás do grupo para pegar pelo menos uma pessoa para levar para o grupo dela, que ela está sozinha. Mas essa brincadeira eu vou fazer na live e está bem colocada aqui, então eu não vou perder muito tempo, mas eu fiz aqui uma relação da brincadeira de Moçambique, né, com a introdução do texto deste livro, que fala da importância da gente conhecer outros povos, outras culturas, né, do exercício da alteridade, do respeito para com o outro, tão importante. Como a gente pode fazer isso, quem sabe através também das brincadeiras, e conhecer a cultura, os costumes das crianças de outros países, né? Isso é tão importante, principalmente quando a criança ainda está nesse processo, né? Nessa etapa do egocentrismo, né? Então, abrir um pouco a cabecinha para perceber que existe um mundo lá fora. Então tem esse texto aqui que depois vocês vão poder ver com calma. A outra brincadeira, que é a quarta brincadeira, chama-se Mora. Mora é uma brincadeira tradicional italiana de Vêneto. É uma brincadeira divertidíssima. Eu indico um vídeo para vocês assistirem, porque ela é feita por jovens e por pessoas mais velhas, né? Tem campeonatos de Mora. É impressionante a velocidade com que eles brincam. Mas, claro, nós vamos brincar bem lentamente e a criança já tem que saber somar, tá? Então, eu coloco um número de 0 a 5 e você também, ao mesmo tempo, né? E quando a gente coloca ao mesmo tempo, o nosso olhar tem que ser muito rápido e fazer a conta. E quem falar primeiro a soma ganha aquela partida, mas é quase que imediatamente, não dá tempo. Bom, com as crianças menores elas vão contar,
mas com as crianças maiorzinhas é meio nesse ritmo assim, ó. 4, 8, 12, né? Você vai meio chutando, mas você tem o visual ali, né, que te leva para algum número, né? Se você ganhar aquela rodada, você fala Mora! E daí continua o jogo. E tem grandes campeonatos, é muito divertido e a gente, evidentemente, que fiz uma relação dessa brincadeira com a matemática, né? Com a BNCC, com a matemática. E além disso, eu trago os números de 1 a 10 em italiano. Puxa, é tão bacana a criança aprender outra língua, ela já sai, vai para casa achando que está dominando o idioma. E então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, 9, 10. 9 é espanhol. Né? Então tá aqui direitinho. Toda a brincadeira que a gente faz de outras partes do mundo, que tem coisas muito simples, como contar ou como falar uma pequena frase, a gente traz. Evidentemente que você pode brincar em português, mas também é uma oportunidade, conforme a idade, conforme eles já estiverem dominando o jogo, que eles também aprendam um novo elemento, né, que é a língua do outro país. Nossa, quantas brincadeiras! Vocês vão poder voltar para cá para vocês retomarem essas brincadeiras, né? Então, tucunaré foi a primeira, né? A do peixe, do peixinho, do peixão. Depois nós tivemos o semut orang gajah, né? Que é a versão de Sumatra do Joken Po. Né? Aí conta um pouco da história, da origem do Joken Po. Depois dessa nós tivemos aqui a Bom Dia Dona Rosa, né? Que é uma brincadeira muito animada, porque, na verdade, quando as crianças chegam para a Dona Rosa, é a dona de uma horta, né? Então, a Dona Rosa fala, olá, como estão? É uma brincadeira muito animada, e os jogadores respondem, assim, assim, assim. Fazem 3 poses, né, bem engraçadas, e daí ela fala o que vocês querem. Nós queremos uma fruta que comece com a letra M, ou P, ou seja lá que letra for, mas você também pode ir mudando a categoria. Ah, nós queremos um país que comece com a letra, né? Nós queremos uma comida, mas eu aprendi com frutas, mas você pode ir transformando em outras categorias conforme a idade das crianças, ok? Depois de Dona Rosa, nós falamos aqui de Mora, né? E com isso, nós encerramos aqui as brincadeiras, tá tudo explicadinho aqui, tá bom? E aqui no final, pessoal, eu trago o direito da criança de brincar, né? O ser humano nasce com um impulso lúdico. E daí eu trago aqui alguns aspectos que as crianças, que a brincadeira traz, a possibilidade da gente conhecer os nossos alunos, mas são muitos outros aspectos também. Inclusive, um dos mais importantes é a sociabilidade e o afeto, né, que acontece quando a gente brinca. É para ser gostoso, é para ser divertido, mas também tem desafios, tem regras para a gente cumprir, né? Então aqui eu falo dos aspectos emocionais, né? Tem criança que fica mais nervosa quando brinca, quer sempre ganhar, tudo isso são conteúdos, ou né, não quer se expor, ou enfim, tantos aspectos emocionais que aparecem e que a gente tem que lidar com toda a delicadeza, né? Aspectos físico-motores, né? Nesse meu curso da BNCC temos muitas brincadeiras de coordenação, né? Motora, o quanto isso desenvolve por inteiro a criança. Tudo isso que a gente, inclusive assistir a live de psicomotricidade, o tempo todo ela está dando exemplos dessas brincadeiras que a gente faz espontaneamente, né? Espontaneamente eu quero dizer com a condução do professor, mas
sem saber que a gente está desenvolvendo direita e esquerda, mas está desenvolvendo, né? Então, aspectos físicos e motores estão... Aspectos cognitivos, acho que foi dito em todas as lives, né? O quanto a criança aprende com o raciocínio, com a prontidão, com a dedução, improvisação, criatividade, imaginação, tudo isso vai influenciar, evidentemente, na parte cognitiva da criança. Aspectos sociais, que eu já coloquei aqui, mas são as relações que as crianças estabelecem entre elas e o adulto, e tudo que está implicado nessas relações sociais, que também são fundamentais, né, para que o sujeito se torne um cidadão em relação. Não existe outra forma de estar no mundo. E aspectos culturais, que é quando eu trago essas outras brincadeiras de outros países, que a gente vai perceber a nossa cultura e perceber a cultura dos outros. Aspectos morais também, no sentido de que toda brincadeira tem regra, mesmo as brincadeiras espontâneas, né, de casinha, regras são mais maleáveis, mas se você assume um papel, né, naquele momento você é aquele papel, né, tem regrinhas. Mas quando os jogos já são de fato brincadeiras que, para que dê certo a brincadeira, há uma concordância em obedecer a regra ou transformá-la, mas tem que ter um consenso para que aconteça, isso é um exercício importantíssimo, né? É uma formação ética moral. Né? Como é que eu vou sair por aí sem regras sociais? Não é possível, não é? Então tá, pessoal, foi meio corridinho, mas a gente vai conversando e a gente pode aprofundar isso no curso ABNCC das brincadeiras. Espero que vocês tenham gostado e entendam que a minha contribuição é a brincadeira no centro da aprendizagem, certo? Essa pequena diferença, né? Não é um jogo para aprender matemática, para aprender português, para aprender... Mas a gente viu que há conexão, mas é o jogo em primeiro lugar, porque não há outra forma da criança ser e estar no mundo que não seja brincando. Eu não estou falando de criança pequena, eu estou falando de crianças até 12 anos, né? Assim mesmo, tem tantas brincadeiras que os jovens adoram, né, brincar. Eu, quando ensino para os meus alunos, que são da pedagogia, eles não querem mais parar de brincar. Por que será? Não é? Porque é o momento que a gente sai da rotina, sai de si e entra de corpo e alma no jogo, na diversão, na alegria. Momentos tão importantes para a nossa vida, não é mesmo? Ok, pessoal, um grande beijo da Ana Tati. Vamos ficando por aqui, ok? Até a próxima. Grande abraço.